Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, nosso Deus. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu, por nome de Aquila, natural de Porto, que havia pouco e tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles. E trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo disseram da Macedônia, foi Paulo impulsionado, pois a palavra testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas ressuscitou, blasfemado. E ele sacudiu as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo desde agora, parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindos creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procurador da casa, levantaram-se os judeus e concordamento contra Paulo, e levaram ao tribunal. E dizendo este, persuadeu o homem a servir a Deus contra a lei, e querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse o judeu algum agovo ou crime enorme com razão, vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei entre vós, havede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Amém, irmãos? Pode, igreja, se assentar, amém? Aplaudindo ao Senhor nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Mais forte as palmas que é para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, palavra gloriosa essa, nos chama muita a atenção. E nós vamos observar que aqui em Corinto se inicia um grande avivamento espiritual. Nós vamos, irmãos, observar que esses nomes que foram aqui citados, como Tito, como Silas, como Timóteo, nós vamos observar que eles eram jovens, mas eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles eram jovens, mas eles tinham uma virtude em si, e uma chama que ardia e que queimava em seus corações. Nós vamos, irmãos, aleluia, observar que Deus tinha
chamado Paulo, de Tarso, aleluia, para Damasco, nós vamos observar que ele tem um encontro com Cristo, e ele se converte ao cristianismo, e nós vamos observar que agora Cristo chama para ele ser um missionário, para ele pregar a palavra, para ele anunciar a palavra de Cristo. E nós vamos, irmãos, observar que então agora Paulo, nós vamos, aleluia, entender que ele agora começa a falar da grandeza de Cristo, a pregar da glória de Cristo. Só que nós vamos, irmãos, observar que alguns judeus, por conhecerem a lei, por entenderem a lei, eles, aleluia, não aceitaram o discurso, não creram, não receberam a palavra de Paulo. E nós vamos observar que então Paulo, ele sacode seus pés tirando a poeira, ele sacode as suas vestes tirando a poeira, e ele dizia: já que vós não quereis ouvir a palavra que eu tenho para vós, eu irei aos gentios, e para eles eu anunciarei, para eles eu pregarei a palavra de Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, que então Paulo, aleluia, nós vamos observar que ele desce agora, ele desce de Jerusalém, e nós vamos observar que agora ele se depara na cidade de Corinto, e nós vamos observar que ali ele encontra duas pessoas. Nós vamos observar que ele encontra, aleluia, um homem por nome de Áquila, e ele encontra sua mulher por nome de Priscila. E nós vamos observar, irmãos, que eles ali, aleluia, temiam a Deus, eles serviam a Deus, mas no entretanto, eles precisavam ser orientados, eles precisavam ser instruídos, eles precisavam ter, aleluia, um pai na fé que o conduzisse e fazesse eles caminhar na jornada de Cristo. E nós vamos, irmãos, observar que então agora, esse casal, eles agora começam a abrir o seu coração para a palavra de Deus. Eles começam agora a abrir seu coração, aleluia, para o Evangelho de Cristo. E nós vamos observar que Paulo, ele pregava incessantemente. Paulo, ele anunciava as obras de Cristo, pregava a palavra de Cristo. E nós vamos, irmãos, observar que eles agora decidem deixar Paulo em sua casa. A Bíblia diz, irmãos, que eles tinham um quartinho, e o quartinho que eles tinham era do lado da sinagoga. A sinagoga era conhecida como igreja, era conhecida como um templo onde eles se reuniam para ler a lei Torá, para cultuar a Deus, adorar a Deus. E nós vamos observar que do lado da sinagoga eles estavam, e algo que era interessante é que num período de um ano, ou glória, e 3 meses que Paulo ficou ali, nós vamos observar que aquele quartinho ficou pequeno demais. Aleluia, não cabia as pessoas naquele lugar, porque a glória de Deus, ela atraía. A glória de Deus, ela chamava, a glória de Deus, ela impulsionava, e um ia, aleluia, anunciando ao outro as maravilhas e as grandezas que Deus ali operava. E nós vamos observar que a sinagoga começou a ficar vazia, a sinagoga começou a se esvaziar, e eles não entendiam o que é que estava acontecendo. A palavra do Senhor diz, irmãos, que um certo dia os judeus leram um ofício, e nós vamos, irmãos, aleluia, observar que, oh glória, havia uma disputa na sinagoga, e havia uma disputa, oh glória a Deus, aleluia, aos irmãos que estavam com Paulo, naquele quarto que eles tinham alugado para ficar um período de missão, oh glória a Deus, aleluia. Nós vamos observar que Áquilas e Priscila, eles eram homens nobres, ele era da Itália. Nós vamos observar que eles eram gentios por não ser judeus.
eles eram, aleluia, considerados como pessoas que não eram da linhagem de Abraão e tinham título por gentios, por não ser judeu. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que eles tinham uma sede, eles tinham uma chama dentro de seus corações, e eles abriram a porta de sua casa para o Evangelho ser anunciado e para a alma se converter ao Senhor. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que de repente, aleluia, através de uma pregação houve-se batismo, através de uma pregação houve-se conversão de alma. Aleluia, oh glória, levante a sua mão agora, Deus. Deus, nessa noite, irmãos, através da sua palavra, Ele quer derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, um avivamento, e esse tal avivamento venha despertar em nós, aleluia, interesse pelas obras de Deus, interesse pela grandeza de Deus, pelo mistério de Deus, pela maravilha de Deus, e nós vamos observar que aonde, irmãos, a presença, a glória, a unção, a mudança de vida, a transformação de vida, aleluia, onde há o poder de Deus, irmãos, o diabo não fica, a inveja não fica, a macumba não fica, a doença não fica, onde há o poder de Deus, ali tem glória, ali tem unção, tem virtude, e eu sei que a glória de Deus está aqui nesse ambiente. Levante a sua mão e glorifica Ele nessa noite. Glória. Eles estavam sendo ameaçados, porque no entretanto, eles estavam agora debaixo do jugo e da lei de Roma. E nós vamos observar, irmãos, que aqueles que estavam no poder, nós vamos observar que tinham feito um ofício, um decreto de morte. E o decreto era para matar todos os cristãos, todos aqueles que se titulavam ser cristão, que segue a Jesus Cristo como Salvador. Porque, no entretanto, eles diziam que falar de Cristo era uma blasfêmia. Porque, no entretanto, em Roma tinha tantos deuses. Porque, no entretanto, em Roma tinha tantas imagens de escultura, e eles poderiam adorar seus deuses. Por costume, por cultura e por tradição. Mas agora um homem chamado Paulo aparece em Corinto, e ele começa a dizer que um homem veio de uma mulher virgem, e ele nasceu e com seus 33 anos de idade ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas enquanto ele estava com vida, ele deu visão ao cego, levantou o paralítico, ressuscitou o morto, transformou a água em vinho, multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Ele começou a falar das obras de Cristo, das maravilhas de Cristo. Aleluia! Ele começou a falar esse Cristo que o sábio mandou por cima das águas. Ele falou, o vento obedeceu, ele falou, o mar obedeceu. Aleluia! O Corinto começou em mãos, aleluia! Achou interessante que Deus é esse que nós nunca ouvimos falar, que Deus é esse que se revela com tanto poder e tanta glória, que aqui em Corinto não tem. Paulo dizia, então venha, porque nós vamos fazer um culto, e no culto vocês vão descobrir o poder que esse Deus tem, e no culto vocês vão ver, vão contemplar a glória que esse Deus tem. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que no culto eles começaram a ouvir a palavra. Eles começaram a ser tocados pela palavra. Oh glória, tem glória a Deus aí. Eu estou sentindo olha para o seu irmão, pergunta para ele, está sentindo o que eu estou sentindo? Porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. A palavra, ela toca. A palavra, enquanto ela está sendo ministrada, ela é como uma espada de perfume, ela vai cortando de um lado e do outro. E quando a palavra, ela corta, ela deixa o buraco aberto, e quando o buraco ele abre, ali o Espírito entra, e ele vai curando a alma, vai curando a junta,
Ele vai curando as gorduras e ele vem conseguindo no bálsamo de Gileade, restaurando, cicatrizando o que ele cortou. E nessa noite o Senhor está dizendo que a tua família não é do diabo, a tua família não é de Satanás, os teus filhos não é do inimigo. O Senhor está dizendo que ele te escolheu, ele te chamou para você ser ganhador de alma, ser pregador da palavra, para você ser missionário, para você ganhar alma. E as primeiras almas que você vai ganhar é a tua casa, é a tua família, é aquele de coração duro, de coração de pedra. Deus vai pôr a palavra na sua boca, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar poder. E quando você começar a falar, o Senhor vai tocar e o coração de pedra vai quebrar e Deus vai fazer uma grande obra. Levante a mão e dá glória a Deus. Já tem pessoas sentindo a presença